Nós vamos falar das promessas dos eleitos. E eu não sei se a Renata trouxe algum salmo, alguma coisa. Então, vou passar para você, deixa eu fechar meu microfone. A Renata vai fazer uma abertura. Boa noite. Deus colocou no meu coração uma palavra para a gente, nós recebemos, né, vamos ao culto, ou ouvimos, né, pela TV, alguma coisa, nós ouvimos uma palavra que fortalece o nosso espírito. Mas aí a gente começa, né, a fazer viver nossa vida, nosso cotidiano, e as intempéries, né, do dia faz a gente acabar por esquecer essa palavra, e ela vai sendo ofuscada, vai sendo oprimida pelas situações, pelos cuidados do dia, né? E a gente acaba perdendo aquela fé, a certeza daquilo que a gente recebeu. Então, Deus me deu uma palavra que eu vou colocar para vocês na tela, está lá em Hebreus. Deixa eu colocar para vocês lerem, só um minutinho. Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Normalmente, a gente recebe a palavra, né? Não, tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. E, por fim, a gente acaba não conseguindo mais manter essa fé. Só que a nossa palavra, ela tem força, né? Lá em Gênesis, diz que tudo que Deus fez, ele fez através da palavra. Então, ele dizia, haja luz e houve luz. Haja separação das águas e houve a separação das águas. E diz que depois que Deus fez tudo isso, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, nós temos também esse poder da palavra. O que nós dizemos, ela tem força e molda o nosso futuro. Eu ouvi isso de um pregador e isso me impactou muito. Todas as nossas palavras moldam o nosso futuro. Então, a gente primeiro tem que parar de falar as coisas ruins e começar a falar coisas boas. Não é como a nova era ou essas coisas de meditação fazem, né? Não, é diferente porque nós temos do nosso lado aquele que prometeu todas essas coisas que a gente declara, todas essas bênçãos. E lá em Tiago, que eu também vou pôr para vocês, deixa eu colocar aqui, Tiago 3, de 3 a 12, ele diz assim, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas que se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidades, isso se a gente usá-la para isso, né? Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então, Tiago está dizendo que a gente tem que saber utilizar a nossa língua.
Ele está dizendo que ela tem um poder sobrenatural, que ela molda realmente o nosso futuro. Então, que as palavras que nós vamos ouvir hoje tenham esse poder em nós e que a gente continue declarando, né? Como lá diz em Hebreus, que a gente mantenha a nossa confissão de fé durante o tempo que precisar até que ela se cumpra, que a gente não perca isso, e que a gente não use a nossa boca para dizer, ai, não vai dar certo, ai, não, isso não pode existir na nossa boca. E da mesma forma, ele fala sobre o outro. Às vezes a gente não percebe, mas a gente fazendo um comentário maldoso sobre outra pessoa, a gente está lançando algo sobre a vida daquela pessoa. Então, que a nossa vida, que a nossa língua, né, seja utilizada para a vida e para a bênção, e não para a morte e maldição. E por último, Isaías 55, ele diz assim, eu vou colocar para vocês. Isaías 55 diz, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. É Deus nos dizendo isso, né? Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Deus nos fala isso e a palavra dele nos garante que tudo que ele disse a nosso respeito, ele fará. Mas da mesma forma, as nossas palavras, quando elas são ditas, elas são enviadas para que cumpram um propósito. Então, que a gente envie uma palavra que vai cumprir um bom propósito na vida das pessoas e na nossa também. E agora eu passo, então, a palavra para o pastor Osmar, que Deus abençoe vocês e mantenham, então, a confissão de fé daquilo que vocês desejam para o futuro de vocês. Beijos. Amém, glória a Deus. Isso que está sendo falado, às vezes na brincadeira nós falamos. Às vezes é o seu Isaías que está aí? Dá um tchauzinho. Isso. Alaide, seja bem-vinda também. Então, eu quero seguir esse raciocínio e explicar uma coisa para vocês. Nós temos maus hábitos desde a infância. Os próprios pais, às vezes, colocam maldições sobre os filhos sem perceber. Por exemplo, uma criança que tem dificuldade na escola, e aí, às vezes, na raiva, no desespero, fala para a criança, se você não estudar, vai virar carroceiro, vai virar isso, vai virar aquilo. E a palavra de uma pessoa que tem autoridade, como pai e mãe, ou os professores, enfim, causam na criança ou nessa outra pessoa a terra de uma semente colocada. E nós sabemos que na agricultura nascem coisas que nós não plantamos, que os passarinhos trouxeram sementes. Então nós temos a passagem, de novo, vou citar esse texto, do joio e do trigo, e na hora que está crescendo, a folhagem é a mesma, é muito parecida. E disse o agricultor para o seu senhor, olha, lá na plantação de trigo tem muito joio, posso tirar agora? E o senhor disse, não, você espera crescer, porque você só vai saber a diferença do joio e do trigo, porque um dá fruto e o outro não, o outro é uma erva daninha. Então, nós, sem perceber, nós colocamos nos nossos corações palavras malditas, porque o nosso ouvido é o mais próximo da nossa boca. Então, nós vamos receber, nesse momento, através da palavra de Deus, as bênçãos dos eleitos de Deus. E essas bênçãos, elas são muito, muito maravilhosas, e talvez, no final da nossa reunião, eu estou dando glória a Deus, pulando, aleluia, nossa, eu vou receber, eu vou fazer, isso vai se cumprir. Mas aí vem uma noite mal dormida, ou um dia seguinte com problemas, com notícias ruins, e essa semente, que é a palavra de Deus, que está no nosso coração, ela é sufocada pela erva daninha das coisas que estão acontecendo no dia a dia. Porque tudo que a gente ouve pode penetrar em nossa alma e morar no nosso coração. Nós ouvimos uma notícia ruim
e logo contamos para alguém. Por quê? Porque aquilo ficou registrado na nossa memória. Mas tem palavras que saem da memória e ficam gravadas no nosso coração. A palavra de Deus diz que tudo que se vem de Deus, da Bíblia, deveria ficar gravado em nosso coração e impresso em nossa mente. Ora, imagine o seguinte, o impresso é como se fosse uma folha de papel, mas o gravado é como se fosse aquelas coisas gravadas em baixo ou alto relevo, esculpido numa madeira ou num metal. É muito mais difícil de ser tirado. Então, aquilo que está em nossa mente, eu posso até esquecer, mas aquilo que está gravado em nosso coração, sejam coisas boas ou coisas más, vai ser muito difícil, talvez com um longo tempo, para ser retirado de nós. E o que nós vamos falar hoje é sobre as bênçãos ou as promessas de Isaías 65, que é aquilo que foi prometido aos eleitos. Então, o texto vai vir aqui na tela. Nós vamos falar primeiro, Isaías 65, do 1 ao 7. Por que que as bênçãos nos alcançaram? As bênçãos não eram para nós. Eu não sou judeu. E creio que a maioria que está conectada aqui não é judeu também. Judeu, hebreu, era o povo de Deus, não os escolhidos, os separados. Os judeus, eles nasceram já com o DNA de filhos de Deus, que são a geração de Sem, um dos filhos de Noé, que são os semitas. E nós, os gentios, fomos enxertados como filhos de Deus. Então, Isaías 65, versículo 1, diz assim: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. Nós, há uma nação que não clamava pelo meu nome. E eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Aqui são os judeus. Esse povo que sem cessar me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco e em suas panelas tem sopa de carne impura. Lembrando que aqui a carne de porco era proibido na lei. Esse povo diz, afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Um povo que está servindo a um outro Deus. Essa gente é fumaça no meu nariz. É fogo que queima o tempo todo. Vejam, porém, escrito está diante de mim, não ficarei calado, mas lhes darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados, como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, e eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. Eu tenho que lembrar que a palavra de Deus do Velho Testamento é a sombra do futuro. E aqui nós temos que lembrar aquilo que foi citado, eu vou pedir para a pastora colocar mais um texto, que foi citado em Romanos 10, 19 a 21. Romanos 10, 19 a 21. Ele está falando aqui de sacrifício em cemitérios, ele está falando de comunicação com os mortos, ele está falando das pessoas que vão no monte, nos montes desertos, para buscar a Deus, achando que Deus vai falar com eles só lá em cima, e isso não é verdade, isso é uma heresia. Romanos 10, 19 a 21. Está escrito assim, novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento, nós. E Isaías diz ousadamente, está falando desse texto que acabamos de ler,
fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Deus é espírito, e eu preciso que a palavra venha em espírito. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Paulo, que escreveu aos Romanos, e o texto aos Romanos, propriamente dito, vai falar dos judeus, porque existem alguns capítulos que falam só dos hebreus. Então, Paulo está escrevendo aos Romanos, mas para atingir os judeus também, ele cita o livro de Isaías. E está dizendo: eu sou judeu, mas a partir de hoje eu fui proclamado apóstolo dos gentios, que somos nós. Nós não éramos povo de Deus. Mas ele, ali, está dizendo: eu vou rejeitar esse povo que não me quer, mesmo eu insistindo, estendendo a mão, fazendo milagres, fazendo o meu melhor, suprindo eles de todas as maneiras. Tirei água da pedra, mandei carne do céu, abri o mar vermelho, não faltou nada para eles, pão do céu, protegi com uma coluna de fogo, trouxe uma nuvem no sol ardente, levei eles a uma terra prometida, e quando eu chamo meu servo Moisés para dar a eles um estatuto, uma lei, um mandamento, para colocar ordem na casa, eles pegam o ouro que eu dei para eles, quando eles saíram do Egito, e fazem um bezerro de ouro, sabendo que eu não gosto de escultura, está escrito, um dos mandamentos: não façam para mim imagem de escultura. Agora vamos pensar em nós, que não somos judeus, que já estamos aqui reunidos e conhecemos um pouquinho da palavra de Deus. E sabemos que a leitura da Bíblia, ela é necessária. Medita na minha lei de dia e de noite, e você será bem-sucedido. E o que é meditar na minha lei, na minha palavra? É eu pegar um versículo, um texto, um salmo, e eu leio com os olhos, depois eu leio com a boca, e se alguma pessoa próxima de mim, eu discuto com essa pessoa sobre esse assunto, e peço a revelação do Espírito Santo. Então não é mais uma oração repetitiva, mas é talvez oferecer a Deus ali 10, 15, 20, 30 minutos, talvez 1 hora. Jesus, quando estava no Getsemane, ele pediu aos seus discípulos mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, que acompanharam ele até ali. Ele diz: olha, vocês ficam aí intercedendo por mim, porque ele foi orar e confirmar com o Pai tudo o que iria acontecer, que era o sacrifício da cruz. E ele está agoniado, ele volta para falar com os discípulos, e eles estavam dormindo. E Jesus diz assim para eles: vocês não podiam interceder por mim ao menos 1 hora? Ou seja, diariamente, que é o pão nosso de cada dia, o pão nosso de todo dia, ele espera que nós possamos meditar. E após meditar na palavra, conversar com ele: Senhor, eu não alcancei o entendimento, revela o que o Senhor quer aqui. E aí apresentamos as nossas petições com orações e súplicas entre nós, ou a família, ou num quarto, enfim. E ele com certeza vai responder, porque nós amamos a Deus. E Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Vamos para a segunda parte. Até aqui era para entender que Deus, ele rejeitou o seu próprio povo e escolheu um povo que não era seu, para chamar de seu povo. A segunda parte, Isaías 65, do 17 ao 24. Então, Isaías 65, do 8 ao 16. A segunda parte. Então, a primeira parte, Deus rejeita os rebeldes. A segunda parte,
Deus salva os obedientes. Assim diz o Senhor: quando ainda se acha suco num cacho de uvas, os homens dizem: não destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não os destruirei totalmente. Então aqui, a videira são os judeus, o povo de Deus. O suco de uva somos nós, os eleitos. Então, a videira, ela era uma videira brava, uma videira que não tinha boas uvas para o suco. Mas no meio de uma videira se encontrou um cacho de uva para fazer um bom suco. Farei surgir descendentes de Jacó e de Judá, quem receba por herança as minhas montanhas. Os meus escolhidos, aí ó, geração eleita, as herdarão, e ali viverão os meus servos. Para o meu povo que me buscou, Saron será um pasto para os rebanhos, e o vale de Acor um lugar de descanso para o gado. Tem um texto de Jeremias 29 que diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Mais um texto ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus pensamentos são de bem e não de mal, para dar a finalidade que vocês desejam. Então, voltando um pouquinho no versículo 10, está escrito assim: para o meu povo que me buscou. Quem é que está buscando a Deus? Versículo 11. Mas vocês que abandonam o Senhor e esquecem o meu santo monte, que põem à mesa para Deus a sorte e enchem taças de vinho para o Deus destino. Eu os destinarei à espada. Está falando para aqueles que não estavam buscando o verdadeiro Senhor. E todos vocês se dobrarão para a degola, pois eu os chamei, e vocês nem responderam. Falei, e não me deram ouvidos. Vocês fizeram mal diante de mim, e escolheram o que me desagrada. Ainda está falando do seu povo, os judeus. Portanto, assim diz o soberano Senhor: os meus servos, os meus escolhidos, comerão, e vocês passarão fome. Os meus servos beberão, e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão, e vocês passarão vergonha. Os meus servos, os escolhidos, cantarão com alegria no coração, e vocês se lamentarão com angústia no coração, e uivarão pelo quebrantamento de espírito. Vocês deixarão seu nome com uma maldição para os meus escolhidos. O soberano Senhor matará vocês, mas aos seus servos dará outro nome. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. Aleluia. Aleluia. Ele está fazendo uma comparação daqueles que estão buscando outros deuses. O Deus da sorte. Eu não sou contra a Mega Sena. Eu não ganho porque eu não jogo. Mas eu sou contra a sorte. A Bíblia diz num salmo que Jesus é o arrimo da nossa sorte. O que é o arrimo? Arrimo é aquilo que nos dá segurança. O que é um muro de arrimo numa casa? É o que sustenta a casa para ela não cair. Jesus nos sustenta para a gente não cair. Jesus nos dá a esperança verdadeira. Então, aquele que busca o Deus de verdade, ele vai responder. Então, aqui, Deus salva os obedientes. Eu quero acrescentar, com relação a esse texto, João 1, de 11 a 13. Aleluia. E depois mais um texto. João 1, de 11 a 13. Olha o que o João escreve
sobre essa situação. Veio para o que era seu, o judeu, mas os seus não o receberam, crucificaram. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, na confissão de que Jesus é o Senhor e Salvador, nós somos reconhecidos como seus eleitos, os filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Nós não temos a raiz judaica na família, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, nós somos enxertados na videira verdadeira. Somos a igreja, o novo Israel. Somos a vinha eleita, os novos, os eleitos de Deus. Agora, Efésios 2, de 1 a 8. Olha que interessante. Nós somos salvos, mas vai contar o texto que nós nascemos errados. Nós nascemos no mundo. E como eleitos de Deus, vivemos agora no reino. Efésios 2, de 1 a 8. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nós os gentios, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Lendo o primeiro texto, Deus rejeita os rebeldes, os desobedientes. E quem é que atua? Qual é o Deus deles? Volta um pouquinho. O Deus deles está ali, ó, o príncipe do poder do ar, o próprio Satanás. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus os ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Para mostrar nas eras que vão de vir, agora e o futuro, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Aleluia. Ou seja, essa segunda parte de Romanos, ou melhor, de Isaías 65, de 8 a 16, traz para nós já algumas promessas. Mas eu vou completar o estudo primeiro na terceira parte, uma nova vida, que está em Isaías 65, 17 a 24. São 3 estágios que o ser humano passa. Primeiro, pela rebeldia, vivendo no mundo segundo as suas próprias paixões. A segunda, o reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador e a confissão com a sua própria boca. Passa a ganhar a salvação. E a terceira é a transformação para alcançar uma nova vida. Aleluia. Era uma velha criatura e agora é um filho de Deus. Versículo 17 até o 24. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Oh, aleluia. Uma pausa aqui. Eu me lembro, dentro da igreja, e eu quero falar sobre unção no final dessa reunião, e quero passar para vocês essa condição, aleluia. Existe uma passagem dos filhos de José, que os filhos de José eram Efraim e Manassés. E Deus fala sobre uma unção
em Manassés que ele não se lembraria mais das coisas passadas e do sofrimento que eles tiveram. Então, a palavra de Deus está trazendo para nós essa condição de nós esquecermos das velhas coisas. Aleluia. Alegre-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e o seu povo para alegria. Aleluia. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, como aconteceu com essa situação que estamos vendo aí, no caso do menininho, porque os pais não tinham Deus, pelo contrário, tinha o diabo no corpo. E um idoso que não complete os seus anos de idade, quem morrer aos 100 anos, ainda jovem, aleluia, quem não chegar aos 100 anos será maldito. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa, como as árvores, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, ele e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Meu Deus, quanta promessa. Então, a terceira parte é uma nova vida. Põe aí 2 Coríntios 5,17, por favor. Uma nova história. Deus tem uma nova história para nós. Há um louvor do Fernandinho que diz: uma nova história Deus tem para mim. E é isso, é verdade. 2 Coríntios 5,17. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, meu Pai, que palavra. Que palavra. Agora, eu não posso receber esta palavra simplesmente e achar que é mais um culto. Eu tenho que me apegar na palavra. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Muitos de nós trazemos na memória coisas do passado de sofrimento. Sofrimento de uma infância terrível, sofrimento, talvez, da falta de comida, sofrimento de uma surra, sofrimento de tantas coisas ruins que passamos. Mas em Cristo, ele apaga da nossa memória o que não presta. Está escrito em Lamentações 3:21. Eu trago na minha memória o que me dá esperança. Então, não me lembro mais das coisas ruins. E o outro texto, Apocalipse 21, de 1 a 5. Apocalipse 21, de 1 a 5. Muitos teólogos acreditam que esse texto de Isaías é algo para o futuro. Para a glória. É algo para quando nós morrermos. Não. Esse texto é aqui e agora. Apocalipse 21, de 1 a 5. Aleluia. Está escrito assim. Está errado o texto. É esse. Apocalipse 21, de 1 a 5. Aleluia. João está escrevendo o que Jesus está ditando para ele. João já tem mais de 90 anos, está preso numa ilha de Patmos, e Jesus se aparece para ele e diz: escreve o que eu estou te falando. E no final do livro de Apocalipse, diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus,
preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aleluia. Aleluia. Eu quero falar para vocês o seguinte: existem promessas nesse texto de Isaías 65. Às vezes, pessoas que passaram por dificuldade e perderam imóveis, perderam um lar, perderam uma família. Quantas pessoas, na questão da Covid-19, perderam famílias, perderam pais que perderam filhos, famílias que foram destruídas por causa da morte. Isso não é juízo de Deus. Isso é o inimigo que se achegou com uma peste terrível. Porém, nós que somos os eleitos de Deus, nós precisamos estar enraizados na sua palavra. Porque aqueles que estão em Cristo, eles vencem as doenças, vencem as viroses, vencem até a morte, vencem as injustiças e as dores. E eu vou citar algumas das promessas. Ele promete uma terra abençoada. Terra abençoada é casa. Uma casa abençoada. Talvez para aqueles que vivem no campo, é uma chácara, uma fazenda, um sítio. E para aqueles que vivem na cidade, é uma casa abençoada. Em 2 Reis 19, 32 a 34, diz que Deus, ele protege a nossa casa, ele mesmo fica de prontidão para que na nossa casa não tenha problemas. Eu preciso começar a entender que essa palavra é para mim. Diz o texto que ele traz provisão, prosperidade e descanso. Quantos de nós já tivemos dificuldade de provisão? Quantos de nós não alcançamos ainda a prosperidade? Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é termos aquilo na hora que necessitamos. O que adianta você ter 2 carros se você só pode dirigir um? O que adianta ter 2 casas se a outra você é obrigado a alugar? Ok, você faz uma fonte de renda. Glória a Deus por isso. Mas Deus está dizendo que prosperidade é o que você precisa na hora que você necessita. Quando o maná foi derramado do céu, Deus falou: pega apenas o que vocês vão consumir, porque o resto vai apodrecer. Porque amanhã eu vou derramar o maná de novo. E quantos de nós, às vezes, vai numa feira, e a feira está tão abençoada, olha, oferta, leve tantas bacias por R$1. E no entusiasmo de comprar muito, nós compramos. E colocamos ali 10 pés de alface na geladeira. Pode ter certeza que você vai comer 2. 8 vai apodrecer. E na ganância nós somos assim. Minha mãe dizia que a gente come pelos olhos, mas os olhos não podem comer. Nós comemos pela boca. E às vezes nós queríamos, como criança, tá gostoso, quero mais. Aí punha mais no prato e não comia tudo. E ela falava assim: você não quis mais? Agora eu vou guardar para você comer mais tarde. Enquanto os outros comiam comida fresquinha, eu tinha que comer aquela comida requentada, porque eu fui o quê? Zoiudo.
Deus está colocando boas lembranças. E diz a unção de Manassés que ele apaga da nossa memória. Quantas pessoas sofreram bullying, foram ameaçadas, levaram surra? Quantas pessoas foram humilhadas no passado? E às vezes o relacionamento não dá certo no seu casamento, porque aquilo ainda está latente na memória. Quantas pessoas dizem, eu não quero ter filhos, porque eu fui muito maltratada pelos meus pais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deus disse, olha, vocês vão se dar em casamento e vão povoar a terra, vão multiplicar. Porque filho é a herança bendita no Senhor, aleluia. Pode crer, Deus, a partir de hoje, nesta palavra, está restaurando casamentos, está restaurando famílias, está restaurando a paz, famílias que não vivem em paz, irmãos que não se dão, que vivem brigando. Deus está restaurando a comunhão, o respeito, irmãos que não se respeitam, pais que não respeitam filhos, filhos que não honram. Deus hoje está aonde chegar o som da minha voz. Deus está entrando na casa de vocês agora, aleluia. Aleluia, provisão, prosperidade, descanso. Eu trabalhava que nem um doido, de segunda a segunda, dia e noite, virava madrugada trabalhando. Não tenho uma casa própria, não ganhei dinheiro, porque era uma época que eu não tinha o Senhor, e eu achava que fazendo muito eu ia conquistar. Nem a nossa salvação, você precisa fazer alguma coisa, você precisa crer, a salvação vem pela graça e é de graça. E hoje, graças a Deus, eu tenho horário de trabalho. Eu não trabalho de final de semana para ficar com a minha família, para fazer, às vezes, as coisas da casa, porque Deus me deu a graça e inteligência para muitos trabalhos de casa. Então, tem hora que eu sou marceneiro, tem hora que eu sou eletricista e vou consertando as coisas da casa. E vivemos em comunhão. E quando pode ter um passeio, claro que com a pandemia não pode isso, podemos sair, visitar um parente, fazer um passeio no parque. Por quê? Porque ele disse, não trabalharão exageradamente. Está aqui escrito. Boas lembranças, alegria. Meu Deus! Quantas pessoas vivem chorando pelos cantos, por causa do filho, por causa do marido, por causa da esposa, por causa de uma situação no trabalho. Ah, eu fui desonrado. Ah, eu que fiz tudo e o outro que levou a glória. Nossa esperança é no Senhor. É Ele que nos justifica. Longevidade. Disse aqui, crianças que não vão morrer jovenzinhas. Olha o caso do menino aí, que talvez tenha sido assassinado pelos próprios pais. E tantos casos que já vimos por aí. Crianças que talvez ficaram doentes e morreram. Mães que contraíram a Covid na gestação, morreram e as crianças já nascem órfãs. Será que essas pessoas tinham o Senhor de verdade? Eu estou falando de verdade. Amados, eu vou abrir meu coração aqui. Eu conheci pastores que frequentavam casa de massagem. Eu conheci presbíteros que depois que tiveram uma infelicidade no seu ministério, voltaram a servir outros deuses. Então, não é uma tarja, não é um crachá, não é alguma coisa que a aparência de bonitinho. Nós estamos falando de um coração convertido e não de uma aparência de cristão. Não é uma Bíblia embaixo de braço que eu vou para a igreja ao domingo. Não é o meu dobrar de joelho ou o meu chorar que estão achando que eu tenho Deus no meu coração. Não é o falar em línguas ou talvez ter atitudes que parecem uma simbologia do Espírito Santo. Mas as minhas atitudes em casa ou as minhas atitudes são de falsidade ideológica. Falando mal do irmão,
mentindo para a família. Essa não é a característica do cristão. Então, ele está dizendo da geração eleita, não uma geração escolhida por Deus, mas uma geração separada por Deus, que está cumprindo todos os atributos e virtudes que um verdadeiro cristão tem. O Salmo número 1 não é Novo Testamento, não é Evangelho, mas ele diz que o bem-aventurado é aquele que não se senta na mesa dos escarnecedores. E, amados, me perdoa. O que mais acontece numa reunião de irmãos é falar mal do outro irmão. Então não são irmãos, são irmãos, com U. Então a fofoca, a mentira e tantas outras coisas são obras da carne, não são do espírito. E o cristão verdadeiro não anda na carne, anda no espírito. Então, se eu quero fazer jus, se eu quero ter direito à promessa de Isaías 65, eu tenho que estar debaixo da cobertura do Senhor. E isso só acontece se eu de verdade estiver andando com Deus. Longevidade. A criança não vai morrer novinha. E aquele que já é jovem, morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Jó diz, robusta velhice. Robusta não é gordo. Robusto é forte, saudável. Então, morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem e com saúde. Ou seja, como Davi, morreu de velho. Já não tinha mais força para andar. E aí, como disse meu pai, antes de morrer, filho, eu já estou fazendo hora extra aqui na terra. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Ele não morreu aos 100 anos, mas com 79 anos que ele faleceu, e faleceu porque ele colheu o que ele plantou, fumava 3 maços de cigarro por dia, bebia uma garrafa de cachaça todo dia, estragou o corpo dele. Por mais que a alma dele fosse jovem e o espírito quisesse continuar, o carro que guiava tudo isso estava estragado. Ainda que fosse feita alguma situação para recauchutar, não deu certo. Trabalho recompensado. Quantos de nós trabalhamos e não somos recompensados? Quantos de nós não somos reconhecidos por aquilo que fazemos? Seja numa empresa, seja no seu próprio trabalho, e o cliente não paga o que você merece, enfim. Aqui, nós recebemos esta palavra. Não trabalharão exageradamente, e o vosso trabalho será recompensado. Diz que nós receberemos daquilo que fazemos com as nossas próprias mãos. Aqui está dizendo de família bendita e filhos abençoados, porque nós não geramos filhos para calamidade, não geramos filhos para injustiça. Então está dizendo que a nossa geração, que também vai caminhar com o Senhor, aleluia, prosperarão, serão felizes, casamento abençoado, profissão abençoada, trabalho abençoado, veremos os filhos dos nossos filhos até a 4ª geração, aleluia. E para encerrar essa promessa de Isaías 65, ele disse, aleluia, que nós confiaremos nele. Diz assim, será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. A Bíblia diz que Deus está atrás de nós, ouvindo o que nós estamos pedindo e prontamente atendendo. Ou seja, antes que a gente fale com ele da nossa necessidade, ele já sabe o que nós precisamos e já está preparando o recurso, a provisão, a resposta daquilo que nós necessitamos. Então, ao invés de eu dizer, Senhor, olha o que eu estou precisando, ó Senhor, e isso e aquilo,
A, B, C, D, 10, 20, 30. Eu deveria orar assim: Senhor, eu tenho consciência que o Senhor sabe o que eu necessito e tenho confiança de que o Senhor vai me abençoar com tudo isso antes que eu precise te clamar. Amém. Aleluia. A nossa oração não é mais uma oração de petição constante, uma oração inflamada pela alma, mas é uma oração determinante pela palavra no Espírito. Aleluia. Aleluia. Então, amados, nós recebemos aqui, eu vou repetir, a promessa de uma terra, de uma casa abençoada. Uma casa abençoada com uma família abençoada e filhos abençoados. Filhos que estarão em volta da mesa na hora da refeição. Uma refeição, como eu tenho ensinado, que haverá sempre o partir do pão, a ceia do Senhor, todos os dias da nossa casa. Durante uma refeição, seja qual ela for. Porque diz a palavra de Deus que os discípulos saíam de casa em casa todos os dias, partindo o pão. Ou seja, no momento da refeição, eles partiam o pão e declaravam o cálice da nova aliança. Aleluia. Aleluia. Provisão, prosperidade, descanso, boas lembranças, esquecendo as coisas ruins, muita alegria, trabalho recompensado, esperança e confiança no Senhor. Amados, vamos raciocinar aqui. E vamos ser práticos. Ninguém precisa ganhar na Mega Sena. Você tem direito a um lar abençoado, uma casa, um teto, seja ele alugado, seja ele próprio. Até porque caixão não tem gaveta. Nós não levamos nada para o outro lado. Se você tem um local abençoado, se é alugado, que como inquilino, você tenha sempre a condição de pagar o seu aluguel. Se é próprio, glória a Deus por isso. Se você tem na sua casa o conforto do descanso, um bom quarto, uma boa cama, um chuveiro para tomar um banho, para você se refrescar, se purificar, que você tenha o alimento para o café da manhã, para o almoço, para o lanche da tarde, para o jantar, que você tenha, talvez, infelizmente, um remédio na hora da dor ou de uma enfermidade que aparece da noite para o dia. Se você tem a honra e a dignidade de um bom trabalho, honesto, justo, e a recompensa pelo seu trabalho, e que você volte para sua casa todos os dias protegido, livre das coisas más, que tenha uma igreja ou um local de congregação para que você possa ouvir a palavra, desfrutar da comunhão dos irmãos, enfim. O que mais nós precisamos? Tudo que buscamos é vaidade. Analisa comigo. Quando minha mãe morreu, tudo que ela juntou foi distribuído para os outros. Roupas, livros, discos, utensílios da cozinha, móveis. A única lembrança que eu tenho dela é o amor dela por mim e que eu tive por ela e o quanto eu cuidei dela. Mas grava isso na consciência. Nós precisamos ajuntar tesouros no céu. Recentemente eu falava com a minha esposa, o que falta para nós para agradar a Deus? E aí fomos relacionando uma série de coisas. E nós lembramos que por causa da igreja fechada e a pandemia, nós estávamos distantes. E aí lembramos, mas as pessoas trabalham com home office, vamos aprender isso daí e vamos fazer reuniões. E graças a Deus pela vida da Renata, que pesquisou e aprendeu, estamos aí conectados, que talvez eu levaria mais tempo. Deus dá sabedoria. Então, a igreja se levantou e nós estamos aqui conectados. E Deus tem nos dado o espírito de sabedoria para estudar a palavra, nos enchido do Espírito Santo, e toda quarta-feira à noite, às 8 horas, e todo sábado de manhã,
hoje foi esse horário, porque de manhã eu tive uma consulta no SUS e não podia estar aqui no horário, mas toda quarta-feira, 8 horas da noite, todo sábado, às 10 horas da manhã, estamos reunidos para pregar a palavra, ensinar a palavra e derramar bênção sem medida. Porque esse é o objetivo. Não é trazer aqui uma palavra de condenação, não é trazer uma palavra de acusação. A igreja tem que ser consertada. Todos nós temos que ser consertados. Quem de nós não tem um pecado? Quem não tem, atira a primeira pedra, disse Jesus. E aqueles que eram doutores da lei jogaram as pedras no chão. Que todos nós erramos em alguma coisa. Diuturnamente, de manhã, à tarde, à noite, todos nós cometemos falhas. Por isso, carecemos do perdão de Deus todos os dias. Por isso, todas as manhãs, Deus derrama as suas misericórdias, todas as manhãs, para aquele que tem pecado e seja perdoado. Aleluia! É assim. É assim que acontece. Por isso, as bênçãos, as promessas de Isaías 65 são para os eleitos de Deus, que não são escolhidos por ele, mas são escolhidos pela graça. Ou seja, porque eu busquei a Deus, porque eu escolhi Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e fui reconhecido por ele como Filho de Deus, eu estou inserido nessa condição e alcanço terra ou casa abençoada, aleluia, família bendita, filhos abençoados, trabalho recompensado, alegria, boas lembranças, provisão, prosperidade, descanso e esperança e confiança no Senhor, porque o Senhor está na minha casa, ele habita na minha casa, porque todos os dias eu digo, bom dia, Pai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Eu vou sair, eu digo, vem comigo, Espírito Santo. Eu vou tomar banho, vamos conversar, Espírito Santo. Eu vou fazer uma comida, eu vou limpar a casa, eu vou ajudar a minha esposa. Põe um louvor aí, vamos adorar a Deus, porque Ele mora dentro da minha casa, aleluia, e dentro do meu coração. E ainda como imperfeito, Ele me abençoa, porque é o que está escrito em Isaías 65. Ele falou, mesmo vocês sendo rebeldes, eu procurava abençoar vocês. Só que ele disse, só que eu me cansei. Vou buscar uma outra geração, nós, a geração dos eleitos, para abençoar. Então, sinta-se abençoada, Doralice, Celina, Juliana, Fátima, Alex, Renata, Alaide, sintam-se abençoados em nome de Jesus. Nós vamos orar primeiro, para depois fazer a ceia do Senhor. E eu quero falar uma coisa para vocês. Pessoas que participavam da ceia do Senhor na igreja, pessoas que fizeram a obra do Senhor, nós conhecemos aí, ao longo da história, pastores que se cansaram, porque estavam na religião, estavam na lei, e não sabiam receber a graça. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, 21 a 23. Eu preciso mostrar para vocês a unção do Espírito na oração. Com certeza temos aqui pessoas com testemunho, não do que eu falei, mas do que Deus fez. Porque Deus faz. Quando a palavra de Deus coincide com a situação, o milagre acontece. O milagre acontece. Mas eu quero só mostrar esse texto para vocês, de 1 Coríntios 10, 21 a 23. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Quem não se preparou, prepara aí. Se não tem o suco de uva, pode ser um copo com água. Se não tem pão, pode ser uma bolacha. Prepara a ceia do Senhor, porque nós vamos manifestar já já. Olha o que diz o texto. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor
e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Eu coloquei esse texto porque quando a gente estuda as instruções para a ceia do Senhor, a Bíblia diz que muitos não sabem discernir o corpo. O corpo não é só a igreja, mas é o corpo de Cristo no pão. O pão não é mais pão. O pão é corpo. O suco de uva, porque vinho na Bíblia também é suco de uva, porque eles preparavam aquele vinho para tomar, era o primeiro vinho da preparação do vinho. Então, eles amassavam a uva e separavam a primeira extração para ficar à mesa, porque as crianças também podiam beber. O vinho, para se tornar vinho alcoólico, ele tinha que ser fermentado. Eles chamavam de mosto, que era um vinho concentrado, 100% uva. Mas vamos voltar a essa questão do discernir o corpo. Diz ali que por causa daqueles que não discernem o corpo, muitos ficavam doentes e morriam. Eu não preciso pedir perdão pelos meus pecados. Ele já perdoou. Mas eu não posso servir a dois senhores. Ou eu agrado a um e desagrado o outro. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E eu não vou dar testemunho a respeito disso agora, para não exceder no tempo. Mas quando eu participo da ceia do Senhor, existe uma condição. Eu preciso crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que Ele morreu por mim na cruz. Porque se eu creio em outro Deus, se eu creio no Deus dos caboclos, no Deus do Buda, se eu creio em outros deuses e participo da ceia, eu estou me arriscando. Eu preciso negar os outros deuses para ter só o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E aí muitas pessoas não entendem isso. E aí faz uma fezinha no outro santo. E alguém fala assim, não, eu vou pedir para Maria te abençoar. E a pessoa diz assim, amém, acho que não vai fazer mal. Opa, esse amém, eu estou concordando que a oração daquela pessoa, em adoração a Maria, que agora é um Deus, vai fazer efeito para mim. Não. Não é Nossa Senhora, é sua, não é minha mais. Para mim, ela foi mãe de Jesus. A Senhora Maria, mãe de Jesus. Está entendendo? Não, eu vou comer o docinho do Cosme e Damião, porque mal não pode fazer. Opa! Eu quero deixar claro, sem nenhum tipo de apologia contra as pessoas que creem nisso, mas eu estou falando da senha do Senhor Jesus. Ele disse, aleluia, não podeis se assentar à mesa do Senhor e à mesa dos demônios. Não, eu vou colocar uma água aqui para fluir, uma água fluídica para bons fluidos. Eu posso tomar uma água consagrada ao Senhor, a água do Senhor, aleluia. E quem beber daquela água não morrerá, está escrito, não mais será ser, amém. Mas eu não posso simplesmente, porque eu estou ouvindo uma oração na televisão, e eu vou colocar aquele copo de água para ser consagrado. Consagrado a quem? Ao Senhor Jesus? Vocês estão entendendo?
Minha mãe guardava um pãozinho não sei se era no açúcar, no arroz, que era o tal do pãozinho de Santo Antônio. Não tem mais esse pãozinho. Agora eu tenho o pão da ceia. O corpo de Cristo. Então eu preciso tomar cuidado. Eu vou fazer um vaso de comigo ninguém pode, de espada de São Jorge e guiné para proteger a minha casa. É o vaso da proteção. E vou colocar na... Opa, pera um pouquinho. Quem me guarda são os anjos do Senhor. Aleluia. É o guarda de Israel. E pode ter certeza que é o Espírito Santo que está falando isso. Que quando eu li esse texto, 1 Coríntios 10, 21 a 23, veio tão forte no meu coração. Eu não posso servir a dois deuses. Jesus deixou claro isso. Então, qual é a tua consciência? A tua consciência é o Deus da Bíblia, que quando você abre, ele fala com você? Porque tem outros evangelhos aí. Tem outras Bíblias modificadas. Então, eu vou orar para que nós sejamos abençoados e depois da oração nós vamos consagrar os elementos da ceia. Eu vou orar primeiro e aí eu vou orar pelo país, pelos enfermos, pelas nossas necessidades, mas eu vou orar também para que Deus abra o nosso entendimento. Paulo fala sobre os olhos do coração. O coração tem olho? Não. Mas ele está falando dos olhos espirituais do coração, porque é o coração que recebe a palavra. E a Bíblia diz, se os seus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, grandes trevas serão. Senhor, eu entro no Espírito agora, em unidade contigo. Quantos de nós, com os olhos abertos, olhamos para as pessoas da própria família e só enxergamos o defeito, não enxergamos a virtude? Mas com certeza aquela pessoa tem virtude, todos nós temos. Quantos de nós olhamos para uma situação e vemos a desgraça e não vemos a oportunidade? Então eu te peço agora, Senhor, derrama no teu poder sobre os olhos verdadeiros, para que enxerguem naquilo que vem, humanamente falando, oportunidades de transformação em tudo e todos. Eu oro agora pelos olhos espirituais do coração, para que possam enxergar, através da fé, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Eu oro para que os nossos corpos sejam santos, porque está escrito, para que sejamos transformados de verdade. Precisamos de uma transformação. E que o nosso culto, seja esse ou outro, em outra igreja, seja um culto racional e não mais religioso, para alcançarmos a graça de Deus, a glória de Deus, aqui e agora, e que nós, transformados pelo Espírito Santo, sejamos testemunhas oculares das bênçãos e dos milagres, e que não tenhamos mais uma carteirinha de igreja, mas as credenciais do apostolado, para manifestar, aleluia, aleluia, Senhor, poderes miraculosos, em tudo e em todos, curando enfermos, salvando os ímpios, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsando os demônios. Aleluia! Aleluia! Essa é a proposta das credenciais dos eleitos de Deus. Por isso, Senhor,
àqueles que vão participar da ceia do Senhor. E sejam prontos verdadeiramente, Senhor, entronizados como filhos de Deus, que já confessaram o nome do Senhor como Senhor e Salvador, e aqueles que já puderam ter a experiência do batismo nas águas, aqueles que já receberam o batismo com o Espírito Santo, possam desfrutar do momento da ceia, um momento transformador. Eu oro por todos os enfermos do planeta Terra. Sejam curados agora, em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que perderam com a Covid-19, seja o que for, emprego, entes queridos, casa, dignidade, enfim. Sejam restituídos agora no nome de Jesus. Eu oro pelos governantes do mundo inteiro, para que tenham compaixão dos seus concidadãos em todo o planeta e façam o melhor pelos seus cidadãos, na saúde, aleluia, na segurança, na educação e na provisão dos mais necessitados. Eu oro por todas as famílias aqui representadas, pela necessidade de cada um, na área emocional, profissional, espiritual, em todas as áreas, Senhor. Venha com teu poder e grande glória. Aonde chegar o som da minha voz, se essa mensagem for gravada e for ouvida por outras pessoas, aonde chegar o som da minha voz, cura, liberta, salva, age com poderes miraculosos, ressuscita mortos, em nome de Jesus. Mas que nós sejamos transformados, para que o teu nome seja glorificado através do nosso próprio testemunho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diz amém ou faz joinha. Joinha? Glória a Deus. Amém. Vamos consagrar o nosso pão. Já não é mais pão, não é bolacha, seja o que for que você tem aí. Aleluia. Jesus disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Se esse elemento é o corpo, e ele manda fazer em memória dele, ele quer que relembremos a noite da sua morte, a tarde da sua morte, o sofrimento do Calvário. Isaías diz que ele foi moído e traspassado, e o castigo que era para nós veio sobre ele, e pelas suas pisaduras, a sua caminhada, carregando aquela cruz, levou embora as nossas dores, as nossas doenças e enfermidades, e as nossas injustiças. Ô Espírito Santo de Deus, transforma este elemento no corpo de Cristo para cada um que está aí. Diz a palavra que muitos que se alimentavam do pão que descia do céu ficavam mais fortes, e era o maná. Jesus disse: os seus antepassados comeram do maná e se fartaram e ficaram bem. Mas agora o pão que desceu do céu sou eu. O Verbo se fez carne e se entregou voluntariamente para, através da ressurreição,
nos dar a vida eterna. Basta crer. Creia que este elemento vai entrar no teu corpo e vai curar enfermidades. Amém. Vai mudar o metabolismo. Aleluia. Aquilo que era diagnóstico do maligno vai mudar. Vai ser prognóstico do soberano. Aleluia. E o que é prognóstico? É o que vai acontecer. Então, você tem que mudar o veredito, mudar o diagnóstico. Aleluia. 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 Eu não vou citar aqui doenças, mas tudo que estava errado no teu corpo, na tua alma e no teu espírito, vai virar bênção em nome de Jesus. Ele partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Receba. Aleluia. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Esse elemento, quando você colocar na sua boca, pense no sofrimento de Cristo. Não no gosto, no sabor. Quantas mastigadas você vai dar? Lentamente, você mastiga e dissolve na sua boca. E creia que como esse pedaço, esse elemento, ele é destruído na sua boca. Todo o mal é destruído no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, em nome de Jesus. Participemos. Amém? Aleluia. Você pode lavar a louça da sua casa todinha, toda a roupa, a casa, mas a caixa d'água, geralmente você não tira do lugar. Você tem que limpar dentro dela mesma. E sempre fica um vestígio de sujeira. Você recebeu a palavra e participou desse momento de cura e libertação. Mas pode ser que o acusador amanhã traga uma dor de cabeça. Antes de você tomar qualquer remédio, você vai dizer para ela: espírito da dor de cabeça, o meu corpo não te pertence, sai em nome de Jesus. Você tem que manifestar a fé, ainda que seja um louco. Dor na perna, sai em nome de Jesus. E espírito da dor nas costas, sai em nome... Você precisa praticar a fé. Fé sem prática é morta. Insônia vai embora. Depressão vai embora. Aleluia. Tristeza vai embora. Em nome de Jesus. Pode ser um só. Depois de haver ceado, ele pegou o cálice, copo, xícara, caneca, tendo suco de uva ou a água, não importa o que é. Ele disse: olha a diferença, irmãos. Para o pão, ele disse isto. Isto é um pronome indeterminado. Para o cálice, ele disse: este é o cálice da nova aliança. Ele não falou do elemento que estava dentro. Sabe por quê? Porque o cálice era motivo de brinde, como é até hoje. Independe do elemento, se é uma cerveja, é uma água, é um refrigerante, é um suco. As pessoas brindam no aniversário, num casamento, numa vitória. Este cálice é o cálice da nova aliança. Mas o que tem dentro desse cálice é o sangue de Cristo.
não é qualquer coisa. E se é água, a água é transformada em sangue, em vinho, aleluia, dentro de você. Você não vê com os olhos humanos. E ele disse, esta nova aliança é a aliança da graça, é a aliança do menor esforço, porque quem tinha que fazer por você já foi feito. E se você crê que eu fiz e aceitar o Espírito Santo, vocês serão transformados de glória em glória e de vitória em vitória. E até aquilo que estava para dar errado vai dar certo em nome de Jesus. Oh, aleluia! Diz a Bíblia, se eu não me engano, no livro de Lucas, que quando Jesus estava para morrer, o soldado lascou a espada na lateral do corpo dele. E caiu água do corpo dele, porque nem sangue tinha mais. Mas o sangue derramado naquela terra, no Monte Calvário, no Monte Caveira, diz que ressuscitou mortos. E que eles também ficaram esperando 3 dias, sexta, sábado e domingo. E quando Jesus ressuscitou, aqueles que estavam mortos no Monte Caveira, ressuscitaram também. Então, esse cálice da nova aliança ressuscita sonhos, ressuscita casamentos, ressuscita saúde, ressuscita finanças, ressuscita a alegria, ressuscita a paz, ressuscita o descanso. Aleluia! Paulo disse, onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vida. A vida é Jesus Cristo. Jesus é a paz. Jesus é o pão, o suprimento, a provisão. Jesus é a porta, é a salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus é tudo. Jesus é vida. Tudo que você precisa, Jesus tem para te dar. Levanta o teu cálice e diga, Jesus está nesse cálice. Eu bebo Jesus Cristo e recebo vida, e vida em abundância, e morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem e com saúde. Viva Jesus! Bebamos. Glória a Deus e aleluia! Tá todo mundo bem aí? Glória a Deus. Aleluia! Glória Se tem algum pedido de oração, pode pedir, que a gente acrescenta aqui. Glória a Deus. Pode ir lá para o seu quartinho. A Priscila Glória da dona Doralice está com Covid, vamos orar. Tem algum pedido aí, Alex? Não, graças a Deus, por enquanto... Estou te ouvindo. Por enquanto, graças a Deus, está na bênção aqui, pastor. Deixa eu ver se meu microfone cortou, peraí. Tá me ouvindo? Pode falar de novo. Ora por mim, ora para mim. Deus me dá vitalidade, força. Eu me sinto numa disposição que eu sou Jesus, mano. Amém. Mas presta atenção. A Renata falou desde o início. A gente recebe a palavra e não toma posse. Morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Amém? Amém. Eu vou orar pela tua disposição. Pastora Celina, quer pedir alguma coisa? Tenho a mãe de uma amiga, Eunice, está internada de Covid. Tenho o meu amigo Dr. Gesto também, que estão de Covid. Uma amiga, a Priscila, também que está de Covid. Eu peço oração por eles, em nome de Jesus. Vamos orar. Outra Priscila. Juliana, quer pedir alguma coisa? Já pediu. Seu microfone está desligado, Juliana. Oi, quero orar, quero pedir pelo meu casamento, pelos meus pais que estão aí. Você já recebeu a palavra aqui, né? Já recebi. Amém. Amém. Guarda ela no seu coração. Amém. Amém. Obrigada.
Dona Doralice, liga o microfone aí. Olha lá, aí dá um clique no microfone vermelhinho para ele ficar branco. Senão não ouço. Deixa eu só. Ela não consegue. Ali, ó. Tá lá no temporada. Pastora Fátima, alguma colocação aí? Olha, ele batendo na bunda. É o bumbumzão, ó. Bom, vamos orar então. Aqueles que não conseguiram se comunicar. Ah, não dá para ouvir. Dona Doralice, eu não consigo ouvir a senhora porque o seu microfone está desligado. Mas eu vou orar pela senhora também, tá bom? Uma alegria revê-la, forte e saudável. As Se eu pudesse aí dar um abraço, assim, opa! Ressuscitou. Opa, ressuscitou. A senhora está bem? Eu tô com a nora internada, Vai ficar bem. com Covid, pelo amor de Deus. Vou orar pela senhora, tá bom? Amém. Só tem que ficar forte para me fazer um caldo de mocotó. Tá bom. Aí, tem que sorrir, dona Doralice. Vou orar aí também. Eu te Ora, amo. Priscila, né? O senhor não sabe quanto eu te amo. Opa! Minha esposa está ouvindo isso. Eu sei. Mas eu também te amo, dona Doralice. Pois é, minha querida. Pastora Fátima, algum pedido? As pessoas do grupo de oração. Grupo de intercessão, né? É a pastora Fátima, tá? Vamos orar. Presta atenção na oração, vocês aí. Vocês têm que aprender. Tá bom, Deus pastor. deu autoridade. Não tem que passar a mão na cabeça do inimigo. Então eu vou orar assim. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu levanto as minhas mãos aos céus, porque dos céus o Senhor derramou o poder. Me reveste agora de poder e autoridade. Eu não vou lembrar os nomes citados, mas todos esses nomes estão na palma da tua mão. Por isso, agora, na autoridade que me foi dada, eu amarro o valente agora e retiro todo o seu poder. Não pode mais agir na vida dessas pessoas. Entrego nas mãos do Senhor Jesus e peço a restituição, a restauração da saúde, da família, tudo aquilo que o inimigo, que entrou por um caminho, quis fazer. Mas na palavra de 2 Reis 19, de 32 a 34, o inimigo que entrou por um caminho vai sair agora no nome de Jesus. Seja ele uma enfermidade, Covid-19, câncer, depressão, síndrome do pânico e qualquer outra enfermidade, atuando na destruição da família, no casamento, destituindo os empregos. Você não tem mais poder. Diz esse texto, que o próprio Senhor guarda a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Porque maior é o nome dele, que está em nós, do que o inimigo que está no mundo. A partir de agora, todas essas pessoas recebem esta bênção. Amém. Serão completamente Amém, Jesus. Amém, pastor Osmar. restaurados. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, pastor Osmar. Amém. É só esperar o testemunho agora. Amém. Um bom final de semana para todos vocês. Tchau, pastor Osmar. Tchau. Passa. Deus abençoe. Quarta-feira à noite, eu vou embora, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Tá bom? Tá, vai com Deus. Obrigado, Marcos. Que Deus dê um fim de semana maravilhoso.
Fique bem. Logo, logo eu vou visitar a senhora, tá bom? Tá bom, se Deus quiser. Tá bom? Qualquer uma hora eu vou na sua casa. Tá certo. Me dá um abraço. Não fique com raiva, não, pastora Renata. Tô com raiva, Não fique, não. Dona Celina, mãe da Juliane. Eu amo ele de coração. Não esquece da minha feijoada que a senhora prometeu, hein? Fez aí! Pastora Celina, Deus abençoe. Bem, obrigada, pastor. Não te Obrigada. conheço, mas com muito respeito eu amo você, tá bom? Amém, Jesus. Eu não faça, você não vai gostar dela, viu? Alex, Oi, pastor. espera um pouquinho, pastora Fátima. Recebe agora a disposição de Caleb, que aos 85 anos teve que lutar para conquistar sua terra prometida. E até os dias de hoje, o Monte Hebron é da família Caleb. Amém? Toma posse da disposição. Eu concordo, em nome do Senhor Fica, pastora Jesus. Fátima. Eu concordo com a oração que você fez pelo Alex e falei que a pastora Celina é muito chata, você não vai gostar dela. Ah, ela é uma bênção, eu estava brincando, viu? Deus abençoe, pastora. Amém. Todas essas Abençoe pessoas aí, vocês. no grupo de intercessão, as que foram citadas, já receberam a bênção. Seu Isaías, tá bom? Ele não me ouve, né? Faz um joinha aí. Glória a Deus pela sua vida, hein? Firme e forte. Não esquece que eu vou aí visitar vocês, hein? Prepara o meu quartinho com a minha família. E logo vai chegar o netinho aí, hein? Deus abençoe, gente. Glória a Deus. Juliana.